meus vídeos assim. Excelentíssimo Senhor Presidente da Escola Bíblica Permanente Sião, Pastor Paulo César Pereira, diretores da Escola Bíblica, Pastor Laércio, Pastor Lucas Ferraz, Irmã Claudiana, nossa coordenadora pedagógica, nosso querido Pastor Carlos Viviano, Irmã Lídia, Pastor Antônio de Paula, secretária, mestre de cerimônia, nosso querido Pastor Adilson, familiares e amigos e todos aqueles que nos honram com a sua presença. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que me coloco diante de vocês para representar meus caros irmãos concluintes do curso de Teologia. Me sinto privilegiado, ou melhor, abençoado, e espero correspondê-los à altura. Durante esse período que passamos juntos, pudemos conquistar amigos, colegas, amantes da Palavra de Deus. Nós construímos laços e fortalecemos uma troca mútua de amor, amizade, diálogo, afeição. E sem dúvida, isso ficará marcado em nosso coração. É satisfatório dizer que muitos foram os momentos de descontração, alegrias em sala de aula, além daquelas apresentações de trabalho que sempre nos pegavam de surpresas. Mais animador ainda é olhar para trás e ver como muito de nós, da nossa turma que está sentada aí, superamos os nossos medos, desafios e, por que não dizer de algumas pessoas específicas, o tão temido medo de falar em público. Irmã Adriana que o diga, que numa aula de homilética prática pregou por mais de 1 hora. Isso é graça, isso é bondade de Deus. E também ao nosso irmão Antônio, a voz da experiência, que nós temos grande respeito e admiração, que nos ensinou que as nossas limitações não são maiores e mais fortes que o poder do nosso Deus. As dificuldades das mais diversas naturezas não foram maiores e mais fortes para apagar a chama ardente em estudar a Palavra de Deus. As nossas lutas do cotidiano também não foram maiores e mais fortes que o desejo de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes alguns de nós pensaram ser aquela nossa última disciplina, a nossa última aula, ou que não aguentaríamos concluir por algum tipo de dificuldade inerente de cada um de nós? Para alguns que não sabem, nosso curso acontecia sempre aos domingos, depois da escola bíblica dominical. Outros dias nós saímos de nossas congregações, depois de lecionar para as nossas classes e participar da escola bíblica dominical e correr para cá para a subsede. Nós chegávamos cansados, ofegantes, alguns até atrasadinhos, professora Lídia? Me perdoe em público. Mas nós chegávamos. E uma prova disso é que nós estamos aqui nessa noite para dizer que valeu a pena e queremos render graças ao bom Deus. Por isso, foi um desafio à parte de nossa vida, mas nós vencemos. Nós também tivemos alguns momentos difíceis, de tristezas, de enfermidades que assolaram até mesmo familiares da nossa equipe. Nós tivemos também perdas irreparáveis, mas com a graça do Senhor, associado ao apoio dos colegas, irmãos, professores, nós vencemos e mostramos apresentado pelo apóstolo Paulo em sua carta ao jovem Timóteo. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, e ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nossos encontros também aqui não seriam tão divertidos e alegres se nós não tivéssemos o cafezinho da nossa irmã Sueli, que mesmo grávida não mediu esforços para fazer tudo com excelência, e mesmo depois que a Radassa nasceu, deixou aqui as suas sucessoras fazendo com muita excelência, a nossa irmã Simone, Miriam e a nossa irmã Rose. Que Deus abençoe vocês. Nosso agradecimento também muito especial à nossa família, amigos, pela compreensão, pelo apoio, em especial pela nossa ausência nos almoços de domingo. Às vezes nós chegávamos cansados em casa depois de uma tarde inteira de estudo
e já era a hora exata de descer para o culto, mas nenhum de nós deixamos que o cansaço tirasse o nosso desejo de estar na casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na minha vida na casa do Senhor para contemplar a sua formosura. Nosso agradecimento também, em especial, a toda a Escola Permanente Sião. Em especial, não está aqui mais leve, pastor Adilson, a nossa irmã Mara, que com toda a sua paciência nos atendeu diante das demandas que iam surgindo ao longo do caminho. Em especial também ao nosso irmão Jaime, que não está aqui, mas de certa forma é o representante da escola na nossa extensão. A nossa irmã Claudiana, que nos deu total suporte e fornecimento de conteúdo da melhor qualidade possível que nós tivemos aqui nesses últimos meses. Nosso muito obrigado a vocês da escola EBPS, que nos motivaram e mostraram que estudar teologia contribui para corrigir ideias distorcidas e equivocadas da palavra de Deus. E justamente por nós sermos falhos, frutos também de nós termos herdados uma natureza adâmica, isto é, uma natureza falha, pecaminosa, vocês nos mostraram que se a nossa capacidade é limitada e temos um conhecimento superficial, dessa forma, nós precisamos então estudar, ler, examinar e prosseguir em conhecer. Nosso muito obrigado também aos nossos queridos professores. Os senhores foram cruciais ao longo dessa jornada. Eu diria que todo futuro estudante de teologia que tivesse a oportunidade de aprender com os senhores, certamente, em muitos lugares por aí não haveria tanta bizarrice ou loucura no ato de expor o texto sagrado. Muito pelo contrário, seria algo mais bíblico e espiritual, como vocês nos ensinaram em cada disciplina ministrada. Pastor Carlos Viviano, e aqui nós fazemos questão de agradecer em especial ao pastor Carlos e à nossa professora Lídia. Pastor Carlos Viviano, a nossa turma conseguiu compreender, ao olhar para a sua vida, o que é viver a teologia na prática. As suas palavras estão completamente entrelaçadas com a sua vida. Logo, ao olhar para a sua vida, nós podemos entender que estudar teologia vai além de saber de doutrinas, tratados ou a mais diversas sistemáticas. Estudar teologia é deixar com que a palavra encharque, transporte e inunde a nossa vida. E isso o Senhor nos ensinou muito bem. Podemos ouvir glória a Deus por isso? Professora Lídia Dias, o que dizer da senhora? A não ser dizer que você, com seu jeitinho, conseguiu redefinir o conceito do que é ser uma excelente professora. A sua humildade, amor, simplicidade, paixão, compaixão, disponibilidade, logo nos encantaram de cara. Não é por qualquer motivo que nós te convidamos nessa noite tão especial da nossa vida, para que você pudesse estar aqui abrilhantando ainda mais esse lugar com a sua presença. Nosso muito obrigado a todos os professores aqui mencionados e aqueles aqui não mencionados. Nós agradecemos pelo esforço, pela postura, pelo profissionalismo e, sobretudo, por abrirem mão de estarem com a família de vocês em pleno domingo para estarem aqui conosco. Grande é o galardão de vocês nos céus. Nós aproveitamos aqui também para render graças ao bom Deus e louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Está aqui o pastor Crispim, que é o pastor da Dayana, meu pastor Sérgio, que não está, mas por uma boa causa teve que se ausentar, ao pastor Elcio, pastor local dessa congregação, o pastor Júlio, pastor do Lucas e do Gleison. A todos vocês, nosso muito obrigado. E em especial, nós falamos do nosso pastor Antônio de Paula, mas incluímos aqui a todos os pastores. Pastor Antônio de Paula, nós conseguimos também entender, ao olhar para a vida do nosso pastor, que o estudo bíblico, que o estudo da teologia em si, ele deve ser amiga, companheira de uma vida consagrada e dedicada a Deus. A leitura, a pesquisa em artigos, tratados, deve ser, portanto, amiga, lado a lado, está lado a lado de uma vida rendida a Deus.
Nosso muito obrigado, pastor, pelo companheirismo, amizade, aconselhamento e principalmente pelas participações especiais em muitas das nossas aulas. Mesmo com uma agenda tão corrida, mas sempre que o Senhor podia, o Senhor estava em sala de aula nos ajudando e nos motivando e nos ajudando a chegar até aqui. Nosso muito obrigado, pastor. Agora, nesse momento, depois de agradecer a todas essas pessoas, nós também queremos agradecer a todos aqueles que trabalharam para que essa noite fosse tão importante. Logo mais nós teremos uma homenagem, esses nomes serão citados, é porque o Gesiel ficou com 1 Crônicas e o Lucas vai ficar com 2 Crônicas, de tanto nome que é. Brincadeiras, irmãos. Agora, nesse momento, depois de agradecer a todas essas pessoas, nós acreditamos que seja pertinente apresentar em rápidas palavras qual foi a lição que a nossa turma tirou dessa longa jornada. Em meio a tantas loucuras e futilidades por aí afora, preciso debater, já foi dito aqui que nós não precisamos combater com nossos pastores, professores e aqueles que estão aqui para nos ajudar. Mas diante de falsas mentiras e de falsas doutrinas é preciso combater e debater posições contrárias à fé genuína. Diante das invenções, adaptações, dilações falsas e afrontosas, que nós venhamos nos levantar com arrojo, robustez e bravura em defesa da fé e das verdades presentes na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. De filosofias rasas, discursos fracos e mensagens antropocêntricas e sem consistência, o povo já está enfadado. O nosso desejo é que diante desse cenário nós sejamos apenas mais um reforço. Repito, apenas mais um reforço. Nós não queremos aqui negar que esse trabalho já está sendo feito por aqueles que nos antecederam. Por esse motivo, é que nós queremos somar forças nesse combate e somar forças em defesa da fé e da palavra de Deus. O nosso desejo, o desejo da nossa turma da Regional Eldorado é mostrar aos nossos outros irmãos e pessoas aí afora da nossa sociedade, da comunidade cristã que nós fazemos parte, que nós não precisamos de mais nada e mais ninguém senão a Cristo, a palavra viva, o verbo encarnado, o pergaminho andante, o Pai das luzes, aquele que não pode haver variação ou sombra de dúvida. Uma pesquisa publicada no ano de 2020 aponta que 31% da população brasileira é evangélica. Um número louvável e admirável pelo seu crescimento exponencial. Contudo, ainda assim temos a pior geração de todos os tempos, uma geração analfabeta de Bíblia. E aqui nós não falamos isso pela posição de formandos que ocupamos nessa noite, ou talvez na tentativa de dizer que quem não estuda teologia logo é um analfabeto de Bíblia. Não é disso que nós estamos falando, não é disso que se trata esse discurso. Nós estamos falando para algo além disso. Eu estou convencido de que a culpa dessa realidade é uma culpa que se estende a todos nós. Que muitas vezes já achamos que sabemos o suficiente e não temos a necessidade de sentar para aprender. Ora, eu já sei por que é que eu vou sentar para que o professor me ensine. Eu já sei a minha opinião formada a respeito dessa corrente teológica. Eu já sei a minha cosmovisão a respeito disso. Eu não preciso sentar para aprender. Portanto, a culpa dessa realidade é daqueles que muitas vezes não querem aceitar a correção, tampouco a exortação. Queremos milagres, fogo, reteté, sapateio, papapá, cacá, e para lá. Queremos até poder. Mas muitas vezes esquecemos que o principal poder na vida de um crente é vencer o pecado. E nós só venceremos o pecado quando a nossa vida estiver alinhada com a palavra de Deus. Nós não iremos vencer isso com ajuda humana, com filosofias rasas. Nós só iremos vencer isso com a ajuda do Espírito Santo encontrada na palavra de Deus. E quando nós deixarmos de olhar para dentro de nós e olhar para Cristo, e como João Batista falava, eu não, mas eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Que diante desse cenário de abandono da fé e rejeição pela verdade do Evangelho, que a nossa vida, turma, seja alinhada, enquadrada, moldada, ajustada à luz de Romanos 12, versículo 2. E não seremos conformados com este mundo, mas seremos transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nos conforta é saber que diante desse cenário, a nossa turma
foi muito bem preparada por esses homens e mulheres que passaram aqui ao longo desses últimos anos. E se daqui a 10, 20, 40, 80 anos inventarem mais loucuras e bizarrices, que nós jamais iremos esquecer de nenhum ensinamento proclamado, entoado, ensinado em sala de aula. Eu tenho a alegria de apresentar que os formandos da Extensão Regional do Dourado são os mais novos embaixadores da paz e apregoadores das boas novas do Evangelho, e que sairão por aí dizendo: Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, e que muito em breve, glória, muito em breve, Ele voltará para nos buscar. Muito obrigado, Deus os abençoe.